Olá, gente, eu tô aqui no dia 29 de dezembro, né, de 2019. E ao contrário de outros youtubers que tem bonequinhos e coisas fofinhas, eu tenho a cristaleira de vovó, né? Nesse meio tempo eu tive que fazer um canal bem no dia de Natal, então eu estou triste porque eu estou vendo todos vocês comendo coisas deliciosas nessa temporada de festas, enquanto eu não estou conseguindo falar. Mas de qualquer forma eu vou fazer esse vídeo aqui ainda sobre a biografia Intocável, né, do Randall Sullivan, que trata aqui, que foi, Ju? Ju? Que trata da vida do Michael Jackson, de certos momentos da vida dele, né, e da... Peraí. Que cachorra gorda! Essa é Ju. Que trata, assim, de certos momentos da vida dele e principalmente do julgamento, né? Eu vou fazer alguns vídeos falando da questão do julgamento e comentando, né? Eu sou uma advogada no Brasil, eu não sou criminalista, mas eu passei em tudo que é de direito penal. Eu não sou, assim, uma grande entendedora de direito americano, né? Mas vou fazer uns comentários aqui, porque a forma como a gente pensa é bem parecida. Ô, Ju, você tá caindo, sua gordinha. Ela vai sair, ó. Ó. Ela parece o Chewbacca. Chewbaquinha. No dia 31 de janeiro de 2005, teve início a seleção do júri para o julgamento de Michael Jackson em Santa Maria, na Califórnia. O juiz foi Rodney Melville. O Meserro optou por ignorar o conselho de seu consultor de júri, porque lá nos Estados Unidos, quando tem julgamentos assim muito importantes, né, lá é tudo júri. E quando tem julgamentos muito importantes, eles têm consultores de júri, né? Mas tudo bem. Meserro optou por ignorar o conselho de seu consultor de júri. Meserro, Meserro, como eles falam, foi o advogado. Ela tá aqui agora, a minha tuba aqui. Não quer aparecer nas câmeras, é tímida. Ele foi o advogado de defesa do Michael Jackson, né? Então havia esse Meserro, que era o advogado de defesa, e o Tom Snedden. Então é importante mostrar quem são essas pessoas. Esse julgamento envolveu pretensas acusações de abuso sexual de Michael Jackson que teriam sido cometidas contra um garoto chamado Gavin Arvizo. Esse garoto, Gavin Arvizo, ele aparece no documentário Vivendo com Michael Jackson, feito por Martin Bashir. Esse documentário é de 2003. E após esse documentário, o Tom Snedden, que era o promotor de justiça, achou que havia situações, né, e provas suficientes para entrar com um processo por abuso sexual e outras tantas coisas contra o Michael Jackson. Então, eu já expus aqui quem são os personagens principais. Michael Jackson, todo mundo sabe quem é. Mas vou ler aqui para vocês a declaração de Snedden, que para mim era só, pelo que eu tô lendo aqui, eu já tinha essa impressão, era um daqueles promotores que querem ser mais que juízes, quer ser celebridade. Aqui no Brasil também tem, né? Quem é advogado já deve ter encarado uns promotores desses, assim, celebridade, né? É comum em vários países, né? Então vamos lá. A declaração inicial de Snedden em 1º de março de 2005, então lá se vão 14 anos e meio, comparava o rancho Neverland ao covil de um pedófilo, uma espécie de ilha de prazeres de Pinóquio. E o Snedden falou um monte de coisa bem exagerada sobre o rancho do Michael Jackson. Ele dizia que o Michael Jackson mostrava a cena em revista de sexo explícito para criança, que lá havia vinho, vodka e bourbon para servir para criança, não havia livros infantis, mas visitas a sites de pornografia. E o Snedden apresentou descrições explícitas de cenas de masturbação
Desculpa falar isso bem. Ereto do Michael Jackson e houve uma simulação de sexo com um manequim. Bem exagerado, né? Já Mesereau, o advogado de defesa, focou sua declaração de abertura na mãe do jovem querelante, Janet Arvizo. Querelante aqui é a pretensa vítima do crime, descrevendo-a como uma vigarista reincidente que já tinha tentado sem sucesso extrair dinheiro de Jim Carrey, Mike Tyson e Adam Sandler antes de chegar a Michael Jackson. São pessoas famosas, tá? Jim Carrey é um ator, para quem não sabe. Mike Tyson era um campeão de pesos pesados. E Adam Sandler é um comediante. Então olha o que o Tom Mesereau falou. A mãe, usando os filhos como ferramentas, estava tentando encontrar uma celebridade a qual se agarrar. Infelizmente para Michael Jackson, ele caiu no truque. Mesereau também insistiu bastante na cronologia bizarra da acusação, e pelo que eu estou vendo aqui mesmo, é uma coisa que é impossível, tá? Algo que todos os envolvidos no julgamento reconheciam como sendo a maior vulnerabilidade no caso da promotoria. Realmente era uma coisa que, para cometer os abusos, aqui pelo que eu estou vendo, Michael Jackson teria que viajar no tempo. Pouco depois da prisão de Jackson, em novembro de 2003, o escritório de Tom Sneddon, o promotor, produziu informações criminais alegando que os ataques sexuais a Gavin Arvizo tinham se dado no começo de fevereiro de 2003, bem na época em que o documentário de Martin Bashir entrou no ar. Eu realmente me lembro de ter visto esse documentário na época. Eu sou mais velha, né? E você pode ver, eu tenho um cabelinho branco. E eu me lembro de ter visto isso na Bandeirantes, na Band, na época. Em janeiro de 2004, Mark Geragos, que era o primeiro advogado do Michael Jackson aqui, apareceu na Dateline na NBC para afirmar que seu cliente tinha um álibi concreto e sólido para as datas que constavam dos documentos da promotoria. Quer dizer, esse Mark Geragos aqui, que foi o primeiro advogado, fez merda, né? Assim, ele chegou e ele já abriu toda a tese de defesa para os repórteres. Então, o que aconteceu? O que a promotoria fez? O que mostra que realmente eles não estavam agindo de uma forma ética. Que o promotor deve agir de forma ética, mas esse promotor aqui, ele estava querendo aparecer mesmo, câmera. Então, pouco depois, Sneddon, o promotor, fez com que Michael Jackson fosse indiciado novamente numa acusação de conspiração e mudou as datas das supostas agressões sexuais para 2 semanas adiante, meados de fevereiro de 2003. Quer dizer, você está vendo aqui um promotor assim muito mal intencionado que queria aparecer e que resolveu usar uma celebridade para crescer. Aí então continua aqui, tem vários momentos assim que eu vou ler para vocês, né? A imprensa já ficou contra o Michael Jackson de cara, né? A primeira testemunha foi justamente o diretor desse Vivendo com Michael Jackson, Living with Michael Jackson, que tem aqui no YouTube, é só procurar. Tem com legenda em português, espanhol, escambau. Com áudio original tem. Eu já devo ter visto esse documentário umas 3 vezes. Mas como eu sempre falo, documentários não são filmes. Eles não estão ali para mostrar a verdade, eles estão para mostrar o ponto de vista do diretor. Um exemplo disso é um documentário sobre o Kurt Cobain, sobre a morte dele, que é de uns franceses, em que eles constroem todo o documentário sem nenhuma evidência de que a Courtney Love teria mandado matar o Kurt Cobain, né? Aquele documentário é uma excrescência, é uma coisa ridícula. E aparece até um amigo do Kurt, o Dylan Carson, e o Dylan Carson tá super sem graça. Não quer falar nada, assim, e não concorda com nada do que eles estão falando. É uma coisa, assim, que para você acreditar naquilo, para acreditar em outras peças que existem também sobre essa teoria da conspiração, você tem que ser muito ingênuo.
porque a partir do momento que você realmente começa a ler sobre o caso Cobain, você vê que ele realmente era uma pessoa com problemas seríssimos de depressão. Se não procurasse um tratamento sério e se não largasse a heroína, que é uma coisa difícil, deve ser a coisa mais difícil que tem para largar a heroína, ele ia terminar tragicamente. Né? Então a forma de você saber sobre artistas é lendo, tá? Lendo. Então você tem que ler uns troços desse tamanho mesmo, né? Eu já li uma biografia também grandona do Bowie, eu tô aqui com uma do Bruce Springsteen para ler. E você tem que ler mais e mais mesmo, porque o jornalista ou o documentarista, ele tá querendo produzir uma peça para te convencer de alguma coisa. Pode ser verdade, pode ser que não seja verdade. Mas então Martin Bashir fez essa coisa bem exagerada mesmo, que é Vivendo com Michael Jackson, que foi o que deu origem a esse processo. O Gavin Arvizo e os irmãos dele aparecem nesse documentário. E tem um momento que o Gavin Arvizo segura a mão do Michael Jackson, assim, encosta assim na cabeça dele. Mas eu acho que era o jeito do moleque. Tem pessoas que são assim mesmo, mais afetivas. Gostam mais de agarrar, de apertar, abraçar, né? Nesse momento, o Martin Bashir chega e foca no Michael Jackson, assim, na mão. E começa a falar várias coisas. E tem várias narrações, várias coisas. É um documentário bastante... em que a gente chama de imprensa marrom, né? Aquela coisa bem sensacionalista mesmo. O Martin Bashir foi um cara que conduziu as entrevistas, que editou tudo para parecer de uma outra forma. Tanto que tem um outro documentário da própria galera do Michael Jackson que é uma resposta a isso. Que eu vou colocar aqui na descrição, tá? Mas possivelmente não tem legenda em português. Se eu achar com legenda em português eu coloco. Então Martin Bashir é um cara que também ele já tinha, através do trabalho dele, prejudicado a princesa Diana também, né? Ele era um sujeito ligado a... Ele era um repórter sensacionalista, né? Como vários outros que tem por aí. E é um tipinho bem nojento, assim, aquele tipo assim... Estou aqui e não me importo com a verdade, eu quero chamar a atenção. Então Martin Bashir foi a primeira testemunha, olha só. O breve interrogatório de Snedden, que tinha como único propósito autenticar Living with Michael Jackson, bastou para revelar o exagero culposo de Bashir. Como diria Matt Taibbi, não sei quem é esse cara, deve ser outro jornalista, deve ser algum britânico aí. Não, é da revista Rolling Stone. Bashir era o tipo de sujeito que fica olhando pelas janelas do quarto de pessoas famosas e imaginando que está curando o câncer. Quando uma pergunta descreveu suas produções como sendo documentários, Bashir declarou que eu as chamo de programas de assuntos culturais. Programas de assuntos culturais. No interrogatório cruzado, Bashir se recusou a responder quase 30 perguntas sobre o material que tinha deixado de fora do documentário. Nossa, esse cara não é uma testemunha crível, né? Aí o Meserot, que é o advogado do Michael, tá falando aqui. Eu fiz uma pergunta comprida atrás de outra para ele. A maior parte do tipo, não é verdade que, recorda Meserot. Basicamente aquilo me permitia testemunhar em nome do meu cliente. Inteligente esse advogado. Embora Meserot e Yu é a sócia do Meserot, tenham ficado satisfeitos com o alerta do juiz Melville de que estava considerando prender Bashir por desacato, por não responder às perguntas, eles ficaram muito mais entusiasmados com a decisão do juiz de que o júri poderia assistir às cenas não editadas de Bashir. Eu tinha certeza de que eles acabariam desprezando Bashir tanto quanto eu, disse Meserot. O negócio é o seguinte, todo vídeo que a gente faz é editado, você corta e cola, recorta e cola, recorta e cola. Música também é editada, entendeu? Quando você vai gravar uma música, você não coloca todas as cantorias, né? Senão vai ficar umas 30 horas de música, né?
E a mesma coisa com filmes, eles são editados. Por isso que é muito complicado você dizer que um documentário é realidade, né? É um filme, então ele tem uma narrativa, ele tem uma mensagem e tem uma descrição. E ele mesmo, o Bashir, disse que são programas de assuntos culturais. Então, ele falou. Deixa eu ver aqui se o vídeo não está ficando muito longo. Então depois foi chamado um policial chamado Albert Lafferty, que foi quem deu a batida lá no Rancho Neverland, do Michael Jackson. E tem aqui toda a descrição dos objetos que tinham em Neverland, né? Esse momento que eles mostraram, né, algumas coisas lá de Neverland, o Michael ficou bem triste mesmo, né? Foi um momento que ele ficou bem abalado, né? Quando a tela do tribunal ficou preta, quer dizer, quando acabou a exibição dos objetos de Neverland, as obras de arte, as coisas que tinham lá, né? A tela ficou preta. Acabou a exibição. Que era obra de arte, quadro, livro, um monte de DVD, chapéu de todo tipo, centenas de brinquedos na caixa, Peter Pan por toda parte, pôsteres gigantes, recortes pendurados em fios, bonecos, trono dourado. Basicamente era um lugar meio bagunçado. Aliás, bastante bagunçado, mas eu não posso falar nada. Né? Eu não posso falar nada de bagunça. Aqui tá meio bagunçado, aqui não tá mostrando. Continuando. Quando a tela da TV do tribunal ficou preta, o lábio inferior de Michael tremia e lábios manchavam a maquiagem no canto dos seus olhos. Meserrow, o advogado, se levantou para ressaltar que as autoridades do condado de Santa Bárbara tinham usado um efetivo policial mais numeroso na batida da casa de Michael Jackson do que havia sido usado na perseguição de assassinos em série em qualquer lugar dos Estados Unidos. Isso mostra como estavam a fim de pegar o cara. Lá nos Estados Unidos, o Michael Jackson é odiado até hoje. Eu não sei porquê. E na Inglaterra ainda tem essa perseguição. Né? Eles ainda fazem uns documentários esquisitos, como Leaving Neverland. Ou Deixando Neverland. Mas lá nos Estados Unidos ele é bem odiado mesmo, assim. É uma coisa que não é replicada em outros lugares. Eu gostaria de saber por que eles têm esse ódio ao Michael Jackson. É uma coisa assim bizarra. Então, o primeiro parente de Gavin Arvizo, a pretensa vítima, chamado para depor, foi Devlin, sua irmã de 18 anos. Então, aqui ela está falando que ela descreveu em detalhes como a família havia obtido acesso a diversas celebridades por meio de um acampamento de comédia. Nessa época, esse Gavin estava doente, né? Aí, esse Gavin, ele teve câncer. E o Michael Jackson ajudou no tratamento do garoto. Então esse Gavin, ele estava lá no negócio de últimos desejos, né? E no topo da lista de Gavin estava conhecer seus heróis, Chris Tucker, Adam Sandler e Michael Jackson. Chris Tucker e Adam Sandler, comediantes. E Michael Jackson. A família Arvizo nunca chegou perto de Sandler, mas foram acolhidos tanto por Chris Tucker quanto por Jackson, e ambos encheram Gavin e os irmãos de presentes e atenção. Também um garoto com câncer de 12, 13 anos, né? Mas tá legal, tá tudo lindo, né? Aí vai continuando. Mas de acordo com Devlin, tudo pareceu mudar quando o documentário de Bashir foi transmitido pela rede ABC. Ela e a família viajaram da Califórnia até a Flórida a bordo do jato particular de Chris Tucker no dia da transmissão de Living with Michael Jackson. Tá? Enquanto eles se preparavam para voltar a Neverland, Gavin ganhou de presente um relógio de $75 mil e uma jaqueta com strass. Tom Sneddon, o promotor, chamou isso de suborno. De volta ao rancho, Dieter Weissner era o empresário de Michael Jackson na época. Teria dado a Devlin e ao resto da família uma lista de coisas boas para falar sobre Michael. Tá, e continua falando, né? Essas argumentações dela vão cair por terra quando ela for contraditada, né? Pelo advogado de defesa.
Já tô adiantando. Aí o que o advogado chega, ele destrói a garota no depoimento, né? Porque realmente essa família é meio esquisita, né? O advogado Meserro queria que o júri ouvisse a gravação de áudio de uma entrevista que a família Arvizo deu ao detetive particular do primeiro advogado Mark Geragos, Bradley Miller, em fevereiro de 2003. A entrevista havia sido conduzida em 2 faixas. Em uma, a família elogiava a bondade e generosidade do Papai Noel, Michael. E na outra, a família descrevia de maneira muito clara o jeito demoníaco que caracterizava o pai biológico das crianças. O promotor, ele tinha bons motivos por trás do retrato que foi feito do pai biológico das crianças Arvizo. E esse pai biológico das crianças, do Gavin, da Devlin e de um outro aí que vai aparecer também depois, ele disseram aos repórteres que achava que sua esposa estava fazendo acusações de abuso sexual contra Jackson porque queria o dinheiro do astro. É muito óbvio, né, gente? É bastante óbvio. Agora, realmente essa era uma família bizarra, né, que queria arrancar dinheiro, o promotor queria aparecer, mudando a data, né, dos supostos abusos, né? É uma coisa que eles fizeram justamente depois que souberam que o Michael Jackson tinha um álibi, aí eles inventaram, né? E toda a raiva para pegar esse cara, né? Então tá aí. Eu vou continuar lendo aqui as outras coisas com relação a esse julgamento, que é bastante interessante e a gente tem que chegar e tem que proteger a memória das pessoas, né? Vocês podem falar um monte de coisa do Michael Jackson, mas que era pedófilo não tem prova, né? Não há. Então, eu vou continuar falando. Eu parei aqui na página 387. E o que eu vejo aqui é exatamente o que eu falei, um promotor querendo aparecer. Muita gente querendo ganhar grana, uma família picareta e um advogado de defesa inteligente que fez um trabalho muito bem. E a imprensa, lógico, carniceira. Feliz ano novo a todos.